3, é João 3, do 1, isso, até o versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Jesus, que esta palavra seja para a tua glória, Senhor. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Vamos entender então um pouquinho melhor hoje sobre esse texto, essa passagem a respeito de Nicodemos. Que muitas pessoas falam, pregam, mas tem sempre uma coisinha a mais que a palavra do Senhor nos mostra em cada assunto da Bíblia. Então vamos entender. Veja só, aqui fala que um homem chamado Nicodemos foi visitar Jesus. Essa visita aqui, é claro que não significa que ele marcou hora para falar com Jesus, que ele não conhecia Jesus e foi fazer uma visita para conhecer, não é nada disso. Nicodemos já tinha visto o Senhor Jesus várias outras oportunidades no meio do povo. Mas Nicodemos, o nome Nicodemos significa conquistador do povo. E ele era um líder importante dos judeus em Jerusalém. E ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma corte suprema dos judeus, que tratava tanto de jurisdição civil quanto criminal. Então era um grupo de homens que se reunia para resolver assuntos com relação a Israel e ao seu povo. E ele era então um fariseu. O fariseu era uma seita judaica que tinha e que interpretava as leis. Então Nicodemos era um intérprete da lei. Ele era um doutor da lei. Se fosse nos nossos dias hoje, nós poderíamos dizer que Nicodemos tinha um doutorado em teologia.
Era isso que nós podemos entender. Ele era uma pessoa importante no Sinédrio. E ele acreditava em Jesus. Só que, por medo dos companheiros do Sinédrio, dos outros fariseus que faziam parte do Sinédrio também, ele resolveu procurar Jesus à noite. É claro que ele já conhecia Jesus, talvez já tivessem conversado antes, isso eu não sei, a Bíblia não fala. Mas, ele, por medo dos outros, ele foi conversar com Jesus sozinho à noite. E ele foi então num lugar que ninguém visse ele conversando com Jesus. Porque primeiro ele queria privacidade para poder conversar com Jesus, tirar as suas dúvidas, porque ele reconhecia que Jesus era um homem de Deus. E ele foi então procurar Jesus à noite, por medo da opinião da sociedade e dos amigos fariseus, membros do Sinédrio. Então ele foi à noite falar com Jesus. E daí foi essa conversa que nós lemos aqui que eles tiveram. Mas, na realidade, o desejo que fez ele ir procurar Jesus foi aprender mais a respeito do reino de Deus. Porque, veja só, ele era um intérprete da lei, ele era um doutor da lei. Ele conhecia a palavra, não o Novo Testamento, porque não existia ainda o Novo Testamento nesses dias aqui. Mas ele conhecia todo o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é a Bíblia do povo judeu. Até hoje ainda, o povo judeu, ele só aceita como palavra de Deus o Velho Testamento. E principalmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, para eles, o Novo Testamento ainda não existia naquela época que Nicodemos foi falar com Jesus, mas hoje os judeus também ainda não acreditam no Novo Testamento. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus seja o Messias que eles estavam esperando. Mas nós sabemos, e a palavra do Senhor nos afirma, que Jesus é o Messias. Tanto que Nicodemos, depois dessa conversa, ele mesmo reconheceu ser Jesus o Messias. Então veja só, ele desejava conhecer mais a respeito de Jesus, a respeito do Filho de Deus e também do reino de Deus que Jesus pregava, dizendo: o reino de Deus é chegado. E ele queria então conhecer mais sobre a divindade de Jesus, porque ele acreditava. Só que ele não manifestava em público essa crença dele, que Jesus era Deus, Filho de Deus, por causa dos outros. E esse mesmo Nicodemos, então, aqui a Bíblia também nos informa que depois, quando Jesus foi crucificado, ele, Nicodemos, se juntou a José de Arimateia, que também era outro líder importante da época, e eles se juntaram para pedir o corpo de Jesus para Pilatos. Então eles foram e retiraram o corpo do Senhor Jesus da cruz. E ele, Nicodemos, então deu cerca de 30 quilos, ou seja, 100 libras de óleo, de unguento, para passar no corpo de Jesus, como era costume dos judeus fazer com os seus mortos. Então ele foi, depois que Jesus foi crucificado, ele providenciou isso aqui. Então ali ele já estava manifestando a sua fé publicamente. Agora ele já não tinha mais medo, agora ele já não tinha mais vergonha. Mas enquanto ele foi conversar com Jesus, então vamos ler de novo, diz aqui, no versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Rabi significa mestre. Tá?
vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus, que Jesus era usado por Deus. Mas ele queria conhecer mais. E aí a resposta de Jesus no versículo 3, né? Foi: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus conhecia o coração de Nicodemos, assim como ele conhece o meu e o teu coração. Mas ele levou a conversa, então Jesus levou a conversa para o lado que Nicodemos iria entender melhor. Então, quando Jesus disse isso, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, isso aqui chamou a atenção de Nicodemos. Por quê? Porque daí ele fez aquela pergunta, né, que todo mundo conhece, quando lê a Bíblia sabe dessa história aqui. Nicodemos disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então aqui Nicodemos estava perguntando para Jesus: mas como, Senhor? Eu já sou velho, como que eu tenho que nascer de novo? O que eu tenho que fazer para nascer de novo? E aí Jesus, né, porque conforme o que Jesus falou de nascer de novo, ele, mesmo sendo o intérprete da lei, um conhecedor da palavra, do Velho Testamento, no caso, ele ainda tinha dúvida: mas como que eu vou poder nascer de novo? Aí então Jesus começou a explicar. Respondeu Jesus no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós sabemos que esse versículo aqui da palavra do Senhor, essa resposta de Jesus, ela é usada para se pregar a respeito do batismo nas águas. E é correto, né, usar esse versículo para esse tema de batismo. Só que não fica só nisso. Veja só. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e o que é nascer do Espírito? Nascer da água aqui, na realidade, está se referindo ao batismo nas águas, sim, mas principalmente a lavagem, a limpeza que a palavra de Deus faz em nossa alma. Porque a água nos limpa, né? A água nos purifica. Você sabe que por mais sujo que você esteja no final do dia, por quanto tempo você trabalhou, mas se você tomar um banho, você se sente renovado. Você fica novo, né? Falando fisicamente, é claro. Mas aqui é a mesma coisa. Então essa água que Jesus falou aqui faz sentido tanto para o batismo nas águas, quanto para a limpeza que a palavra de Deus faz em nós. Veja só, a palavra de Deus nos ensina coisas que, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não frequenta a igreja, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas a respeito de certas coisas que para nós está encoberto. Ou seja, não temos conhecimento. E quando nós lemos a Bíblia, então, você vai aprendendo. O que você aprende quando você lê a Bíblia? Primeira coisa, que Jesus é o Salvador, né? Senhor e Salvador. E ali a palavra do Senhor vai nos ensinando que é errado mentir, que é errado roubar, que é errado falar mal do próximo, e tantas outras coisas, né? Então tudo a gente aprende através da palavra. Então a palavra nos limpa, quer dizer, tira de dentro de nós toda a sujeira que nós praticávamos quando ainda não conhecíamos Jesus, e nos limpa. Ou seja, ela nos lava. A palavra de Deus é água e Jesus é a água viva. Então ele nos purifica, ele nos limpa.
E quando se trata então de falar a respeito do batismo nas águas, a mesma coisa. Quem sabe você diga assim: ah, pastora, mas eu já fui batizada. Eu já fui batizado, eu não preciso me batizar de novo. Na realidade, irmãos, aquela frase que o pastor sempre usa, né? Você não foi batizado, você não foi se batizar, você foi levado para ser batizado. Né? Por quê? Porque uma criança, quando é batizada nas águas, ela não tem entendimento nenhum. Ela não sabe por que ela está sendo batizada ali, ela não tem esse entendimento, porque ela ainda não entende nada da vida. Mas o batismo nas águas é em sinal de arrependimento. Então, como que um bebezinho vai se arrepender se ele ainda não tem nem consciência do que é o pecado? Então, eu também fui batizada quando eu era bebê, né? Porque a minha família antes, então, era né, religiosa e praticava essas coisas. Mas então, quando nós conhecemos a verdade, a gente tem o entendimento de que batismo é em sinal de arrependimento. Arrependimento só tem aquela pessoa que já tem o entendimento do que é pecado, do que é certo e do que é errado. Uma criança não. Então a criança pode ser levada, mas na realidade aquele batismo, para a salvação, não tem valor algum. Pode ter validade de repente porque você ama as pessoas que te batizaram, né, que são chamados de padrinho, de madrinha. Amém, graças a Deus. Mas para a salvação não resolve de nada. Então por isso Jesus disse, tem que nascer da água, ou seja, da palavra e também do batismo. Agora, o batismo nas águas, irmãos, vocês sabem quantas vezes eu já falei aqui? Muitas pessoas já foram batizadas aqui nessa piscina que nós temos aqui no altar e depois nunca mais apareceram na igreja. Quer dizer, de que resolve? Não é o batismo que salva, quem salva é Jesus. Então o batismo não é para você ser salvo, o batismo é para você cumprir uma ordem que Jesus deu. Jesus passou 2 mandamentos, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Os 2 mandamentos que Jesus passou, então esses 2 nós temos que cumprir. Mas só se batizar não vai salvar a alma de ninguém. Quantas pessoas já se batizaram, morreram e infelizmente estão no inferno? Porque não tiveram o entendimento do que é realmente a conversão. Então se batizar nas águas é para obedecer o que Jesus mandou, falou como mandamento, mas não salva a alma de ninguém. O que salva a alma da pessoa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador se batiza nas águas. Mas não para ser salva, porque ela já aceitou, já é salva, então ela está se batizando para obedecer o mandamento de Jesus, que tem que nascer da água. Porque Jesus se batizou com 30 anos de idade, irmãos, para nos dar o exemplo. Ele nem precisava se batizar, porque ele nunca pecou. Então ele não precisava se arrepender de nada, ele nunca pecou. Mas ele nos deu o exemplo de que tem que ser já em adulto, que entende o que é certo e o que é errado. Então por isso o batismo nas águas. Mas só se batizar e daí dizer já estou salvo, tchau Deus, não, isso não resolve, o batismo não salva. Amém? Entendido isso? E a palavra, porque ela nos purifica, né? Ela vai nos limpando, vai tirando toda a sujeira de dentro do nosso coração. E a palavra do Senhor é que Jesus então ainda disse assim, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é isso? Quem não obedecer a Jesus, quem não cumpriu os seus mandamentos. Ah, pastora, mas eu não me batizei ainda, mas eu já aceitei Jesus. Então, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, dê o próximo passo. Não que o batismo vai te salvar, mas você vai estar obedecendo a ordem de Jesus. E para nós sermos salvos, nós temos que obedecer o que Jesus mandou. E por que ele mandou isso? Porque ele sabe que é necessário. Para começar uma nova vida. Para mostrar publicamente que agora nós somos de Jesus. Então é por isso o batismo. E nascer do Espírito é deixar que o Espírito Santo entre em nós.
Porque enquanto a gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito está morto. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Senhor, repito sempre, friso bem essa palavra, Senhor, deixar Jesus mandar na sua vida e não fazer a sua própria vontade, porque aceitar só como Salvador todo mundo quer, mas tem que obedecer, então por isso aceitar como Senhor. Então quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, no mundo espiritual a gente não enxerga, mas se nós pudéssemos enxergar, é como que o nosso espírito abrisse uma janela ou uma porta para o Espírito Santo entrar. E quando o Espírito Santo entra, aí ele nos modifica, aí ele nos justifica, então é nascer do Espírito. Então o Espírito Santo vai fazer com que a gente venha a conhecê-lo melhor, obedecê-lo para ser salvo. Isso é nascer da água e do Espírito. Entendido, irmãos? Amém? Então Jesus disse que precisa nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você pode lembrar também o caso, só para eu exemplificar aqui, que o batismo não salva, mas que é necessário para quem já é salvo, foi o caso do ex-ladrão na cruz, né? Frisando bem, ó, ex-ladrão na cruz. Não é o ex-ladrão da cruz, porque ele não roubou a cruz, então ele não é o ladrão da cruz, é o ladrão na cruz, o ex-ladrão na cruz. Então, ele aceitou o Senhor Jesus um pouco antes de morrer. Não deu para ele ser batizado, não tinha como ele descer da cruz para ser batizado, porque ele estava condenado à morte ali. Então, ele foi salvo? Foi, porque o próprio Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o ex-ladrão na cruz aceitou o Senhor, foi salvo, está na glória nesse exato momento no paraíso e não foi batizado. Só que é uma questão assim, ó, de não dar tempo. Uma pessoa que aceita Jesus também no leito de morte, está morrendo, fez a oração e morreu, não foi batizado. Ah, não vai ser salvo por isso? Vai ser salvo, porque não deu tempo do batismo. Mas a pessoa que aceita o Senhor e tem tempo para se batizar, vai estar errando se não se batizar. Porque daí teve tempo. Não foi o caso de emergência, né? Entendido isso, amados? Amém? Então o batismo é necessário, muito necessário, mas não salva a alma. O que salva a alma é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e obedecê-lo. Então, para obedecer a Jesus, o batismo está aí dentro dessas coisas que nós temos que obedecer. E aí então Nicodemos não tinha esse entendimento ainda. Ele achou que ele tinha que entrar na barriga da mãe dele de novo e nascer outra vez, né? Mas daí Jesus deu essa explicação. Então, no versículo 7 daí, pode pôr o 7 ali, Jesus falou: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Não se admire, por quê? Porque cada ser humano, quando nasce, já nasce condenado. Ah, pastora, um bebezinho já nasce condenado? Já, porque é descendência de Adão, é filho de Adão. Até a pessoa aceitar Jesus, ela é descendente, filha de Adão, filho de Adão. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Tá, pastora, mas então se morre um bebezinho, ele vai para o inferno? Não, de maneira alguma. Ele é descendente de Adão, então já veio ao mundo como um pecador. Mas ele ainda nunca pecou. Então uma criança não vai ser condenada. Morreu um bebezinho, de repente quantos, né, são abortados? Ah, essas crianças vão para o inferno? De jeito nenhum, estão todos com Jesus. Porque eles não pecaram, mas são descendentes de Adão que pecou. Por isso que no decorrer da idade da criança ali, é necessário ensinar para que ela tenha consciência, quando chegar nessa idade, né, da idade da consciência, que ela também precisa aceitar Jesus.
Então isso é nascer de novo. E a palavra nascer de novo também, aqui nesse contexto aqui, também pode ser interpretado como nascer de cima ou nascer do alto. Então, nascer de novo é nascer de cima ou nascer do alto, ou seja, é nascer de Deus, do alto, do céu. Amém? Então, é importante para nós sermos batizados, para cumprir a ordem de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos iguaizinhos a Nicodemos. Veja só, Nicodemos era um intérprete da lei, um doutor da lei. Ele tinha estudado muito a respeito da palavra de Deus, da Torá do Antigo Testamento. Ele era conhecedor da palavra, mas ele tinha dúvidas. E foi procurar Jesus à noite para que ninguém o repreendesse. E quantas são as vezes que nós somos cheios de dúvida e nem sequer procuramos o entendimento? Nicodemos foi procurar Jesus para tentar entender. Tá, que primeiro ele fez errado. Ele pensou assim, se os outros me ver, né, que vão me repreender. E hoje muitas pessoas fazem isso também. Muitos dizem assim, o que é que os outros vão pensar se me ver entrando numa igreja? O que é que a sociedade vai falar se me ver de Bíblia na mão? Isso não importa, irmãos. Ninguém deles vai morrer por você para te salvar. E mesmo que morra, não pode te salvar. Então nunca se envergonhe de carregar a Bíblia, nunca se envergonhe de falar de Jesus, nunca se envergonhe de dizer eu sou de Jesus. Porque é só Ele que pode nos salvar. Mas muitas são as vezes que nós fazemos isso. Tem muita gente que faz isso. Sente vergonha de vir à igreja. Né? Se vocês estão aqui é porque não estão fazendo isso, né? Graças a Deus. Mas tem gente, eu já vi casos de pessoas aqui mesmo na cidade que disseram assim, não, eu não vou na igreja. O que é que os outros vão pensar de mim? E aí? Quando morrer, os outros vão salvar a alma? Não, né? Então, e muitas são as vezes então que a gente tem dúvidas. E essas dúvidas, quando nós buscamos entender, nos levam para mais perto de Deus. Nicodemos tinha dúvidas, mas ele foi procurar, ele foi entender. E quando nós procuramos nos aproximar mais de Deus, pode ter certeza que Deus vai se revelar mais a nós. Ele vai ter mais liberdade para mostrar as coisas para você, para falar as coisas para você, para te dar entendimento a respeito da palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tão rica, ela é tão poderosa, que mesmo que eu viesse aqui terça-feira que vem e pregasse de novo sobre o mesmo assunto de Nicodemos, nós já ia entender outras coisas que eu não vou falar hoje. Porque ela se renova a cada dia. Então a palavra de Deus é rica em conhecimento, em graça, em virtude. Ela nos ensina. Então nós temos que procurar nos achegar mais a Deus, buscar mais Jesus, como Nicodemos fez. E daí ali no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 10, Jesus disse assim para Nicodemos, depois que Nicodemos disse, como que eu posso nascer de novo? Jesus disse assim, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então aqui agora está falando para nós aqui que frequentamos a igreja. Aquele que ainda está lá fora, que não tem conhecimento, infelizmente, de como é maravilhoso o amor de Deus, eles não têm esse entendimento que nós já temos. Mas mesmo nós, às vezes, dentro da igreja, como Jesus disse aqui para o Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Tem gente que está há 30, 40, 50 anos dentro da igreja, frequentando cultos, e ainda tem dúvida a respeito da divindade de Jesus. Ainda tem dúvida, será que Jesus pode me abençoar? Será que o poder de Jesus pode resolver meu problema? O
que Jesus disse para Nicodemos, ele disse para nós hoje também. Tu é mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Então, para nós, Jesus vai dizer, pera lá, meu filho, minha filha, você frequenta a igreja há quantos anos? Você já lê a Bíblia há quantos anos? E ainda não entende? Não entende o quê? De repente, aquela dúvida que você tem. Quem sabe se diga assim, mas será que Jesus salva mesmo? Tem muita gente que não acredita, irmãos. Tem muita gente que frequenta a igreja por conveniência. Só na hora do aperto, daí corre para Deus. Mas ainda corre com um pouquinho de dúvida no coração. Será que resolve? Então tire isso de dentro do teu coração, se por um acaso o inimigo colocou isso aí. Ó. Jesus está dizendo para você, pera lá. Você já lê a Escritura, você frequenta uma igreja e você ainda não entende todas essas coisas? Então ali continuando, ó, diz assim, no 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus estava dizendo assim para Nicodemos, Nicodemos, eu estou te falando aqui das coisas da terra. E você não está entendendo ainda, mesmo sendo um mestre, né, na lei, você ainda não está entendendo? Então, como que você vai entender quando eu te falar das espirituais, das celestiais, das coisas do céu? E por isso que tem muita gente que perde as bênçãos de Deus, porque não acredita nas coisas que acontecem no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, irmãos, é totalmente diferente desse mundo material que a gente conhece. E como que a gente tem que fazer para acessar esse mundo espiritual? Através da fé. Então, se você tem fé que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias que tinha que vir, que Jesus é o Salvador, se você tem fé, você vai crer naquilo que Ele falar. Então, tudo que está escrito na palavra, irmãos, desde a primeira folha de Gênesis até a última do Apocalipse, creia, não duvide. Ah, pastora, mas a Bíblia foi escrita por homens, é um papel. É um papel, realmente. Mas eu costumo dizer assim, quem que você queria que tivesse escrito a Bíblia? Um cavalo? Tinha que ser um homem, né? Tinha que ser um homem usado por Deus. E também tem outra coisa, que eu pergunto agora para vocês, vocês podem usar isso quando alguém falar para vocês que não acredita na Bíblia, porque é só um pedaço de papel, vocês podem usar isso que eu vou te ensinar agora. Quando te falarem assim, a Bíblia foi escrita por homem e é um pedaço de papel, eu não vou acreditar, qualquer um pode ter escrito qualquer coisa ali. Você sabe o que é que você faz? Você diga assim, quantos anos você tem? Aí a pessoa vai dizer, 30, 40, 50, sei lá. E você vai dizer, e como é que você sabe que essa tua idade é verdadeira? Porque está na minha certidão de nascimento. Então, se está na tua certidão de nascimento, é porque você acredita no que um papel fala. Não é verdade? Então, se você acredita na tua certidão de nascimento, por que não acreditar na Bíblia, que é a palavra? Certidão de nascimento também foi escrita por homens, também é só um papel. Mas você confirma a tua idade pelo que está escrito lá naquele papel. Daí a pessoa pode dizer, não, mas meu pai e minha mãe. Então, você não crê só no papel, você crê em testemunhas. A Bíblia está cheia de testemunhas que falam a respeito de que Jesus é Deus. E de que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Então aprendam isso, façam isso. A Bíblia é só um papel. Pergunte a idade. Você acredita na tua certidão? Por que você não acredita no que está escrito na Bíblia? Né? Quantas são as vezes que as pessoas falam isso? Mas é pela fé. Ninguém pode obrigar alguém, outra pessoa, a crer. Nós cremos pela fé. E tudo que está escrito aqui não tem uma única vírgula que não tenha sido inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo usou cerca de 40 homens, 40 profetas, num período de 1500 anos, para escrever tudo que nós temos aqui hoje, que nós podemos ler assim a hora que nós quiser, com toda a facilidade que a gente tem. Aqui no Brasil ainda, né? Tem países que não pode. Tem países que não pode ler a Bíblia.
E aí eles correm atrás de um pedacinho assim, ó, da Bíblia para poder ler escondido ainda. E nós temos tanta facilidade. Podemos ter Bíblia de vários títulos, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia não sei do que. E às vezes tem tantas e não lemos nenhuma, né? Eu não sei se vocês souberam agora, recente, faz, eu acho que uns 3 meses por aí, nós citamos isso no estudo bíblico, que na Coreia, uma criancinha de 2 anos de idade foi presa e condenada à prisão perpétua. A criancinha vai crescer dentro da cadeia, nunca vai sair de lá. É claro que a não ser pelo agir de Deus, mas pela lei da Coreia ela não pode sair, ela vai ser presa até a morte, porque na casa dela foi encontrada uma Bíblia. Os pais foram mortos e a criança foi condenada à prisão perpétua. Isso não é história, é realidade. Então imagine só, nós temos condições de ler a Bíblia. E muitos não têm. E essa criança inocente aí de 2 anos de idade vai passar a vida inteira dentro de uma prisão, porque os pais estavam lendo a Bíblia. Veja que absurdo, né? E os pais estavam corretíssimos em ler a Bíblia, mas coitadinha da criança, por causa de um governo que é anti-Deus. Então essas coisas acontecem, e nós que temos oportunidade de crer na palavra, de ler a palavra, de praticar a palavra, muitas vezes fazemos como o Nicodemos fez no início, procuramos Jesus à noite, quer dizer, escondidinho, para ninguém me ver. Eu vou lá, vou falar com Jesus, mas se alguém me ver, eu vou ficar com vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de ler a Bíblia, não tenha vergonha de falar de Jesus. Ainda mais agora, né? Nós estamos no fim dos tempos, não tem explicação. As coisas que estão acontecendo no mundo, tudo está nos levando a entender que somos a última geração, a geração do arrebatamento. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão procurando Jesus à noite, escondido, porque não querem se manifestar. Não querem mostrar para os outros que são cristãos, ou que pelo menos estão sendo convidados, né, a se tornarem cristãos. Nós não podemos fazer isso. Vamos abrir o nosso coração assim inteiramente para Jesus. Nunca se envergonhe do Evangelho. Nunca se envergonhe de Jesus. Procure oportunidades para você falar de Jesus. Se não tem nenhuma oportunidade ali, de repente, uma conversa com alguma outra pessoa, mas pelo menos no final da conversa diga que Deus te abençoe. Quando você fala isso, ele já vai saber essa pessoa é diferente. Né? Então, se apegue a Jesus, procure mais Jesus, procure, porque nós estamos vivendo as últimas coisas, os últimos tempos. Jesus está voltando. E olha só, continuando ali então, no 12 que nós lemos, né? Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então tem muita gente que quando quem está pregando fala a respeito de que existe o céu, de que existe o inferno, de que é real, o céu é real, o inferno é real. Muita gente acha assim que isso é historinha. Não é, meu irmão, é real. Nós estamos caminhando em cima do inferno, porque o inferno fica no centro da terra. Então quando nós caminhamos aqui, nós caminhamos em cima do inferno. O inferno é abaixo de nós. Mas e o céu? O céu também é real. E está lá em cima com o Pai nos esperando. E Ele quer nos levar para lá. Então não se esconda como Nicodemos fez. Não procure Jesus escondidinho. Mas procure Jesus mostrando para os outros que você tem alegria em servi-lo. Procure Jesus sabendo que sem Ele você não é nada. Sem Ele nós não somos nada. Então tenha prazer. O que nós precisamos como cristãos dos últimos tempos, o que nós precisamos fazer é realmente isso, mostrar para os outros que nós temos prazer e alegria em servir a Jesus.
Porque tem gente que pensa que servir a Jesus, é uma coisa muito ruim, eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo. Você não precisa deixar de fazer nada. Você não vai mais querer fazer, porque Jesus é completo. Você não vai sentir falta de nada. Você não vai sentir falta de ir num baile, você não vai sentir falta de usar droga, você não vai sentir falta de fumar, seja o que for. Não sente, porque Jesus é suficiente. Então Jesus é tudo que nós precisamos. E é só Ele que pode salvar a nossa alma. Então nunca se envergonhe de falar de Jesus. Nunca se envergonhe de dizer que você é um cristão. Quando te perguntarem, você vai na igreja? Graças a Deus que Jesus me alcançou e eu vou na igreja. Mas você, uma pessoa inteligente, uma pessoa nova, que tem tudo na vida para aproveitar. Eu estou aproveitando a vida. Eu tenho o melhor da vida, que é Jesus. Eu não preciso de bebida, de cachaça, eu não preciso. Jesus é suficiente para mim. Amém? Então o que os cristãos estão precisando hoje é realmente isso, irmãos. Mostrar para aqueles que ainda estão longe de Jesus que Ele é maravilhoso. Que Jesus é maravilhoso, que nós não precisamos das coisas que o mundo nos oferece. Lembrem desse detalhe, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ainda estamos aqui, somos peregrinos em terra estranha, nós não somos daqui, meus amados. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós estamos aqui esperando o momento de Jesus vir nos buscar. Mas enquanto estivermos aqui, temos que mostrar para aqueles que ainda não conhecem como é maravilhoso servir a Deus, temos que mostrar que não tem explicação. A paz que Jesus dá, irmãos, não tem explicação, tanto que a Bíblia mesmo fala a paz que excede todo entendimento. As pessoas lá de fora, quando eu digo lá de fora que ainda não conhecem como Deus é maravilhoso, elas não entendem como que às vezes a gente está cheio de problemas, mas está tudo bem. Tem um sorriso no rosto. Por quê? Porque a esperança está no nosso coração. De que Jesus está vindo nos buscar, de que nós vamos para casa, aqui não é nossa casa. Pastora, mas e se eu morrer antes do arrebatamento? Você já foi para casa. Se nós estivermos vivos na hora do arrebatamento da igreja, estamos indo para casa. Quando nós sairmos dessa vida, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento, estamos indo para casa. Amém? E tudo aquilo que o diabo e o mundo nos oferece, irmãos, por mais bonito que ele pinte na frente, uma paisagem linda te tentando, não vale a pena. Porque há caminhos que ao homem parece perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Então, não tem outra saída, não tem outra solução. É Jesus e é Jesus. Amém? Então não faça como Nicodemos, procurar Jesus escondidinho. Não, manifeste, eu sou de Jesus. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, não vou lá atrás de bênção, eu vou lá para adorar Ele que merece toda adoração. E as bênçãos que Ele me dá, isso é lucro para mim. Estou falando para nós, é lucro para nós. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos dá saúde, Ele nos protege, Ele dá tudo que nós precisamos aqui para nós viver. Ele nos dá roupa, nos dá calçado, nos dá água. Irmãos, tem lugar no mundo que hoje as pessoas já estão sem água. E a palavra nos diz que nós temos que dar graças a Deus até por um copo d'água que nós bebemos. Quando você pega um copo d'água, você diz graças a Deus ou você simplesmente vai bebendo? Aprenda a dar graças a Deus. Você não precisa falar, lá no teu pensamento mesmo você pode dizer obrigado, Senhor. Até por um copo d'água. Tem gente nesse exato momento que não tem um gole d'água para beber. Mas está acontecendo isso, pastora, e vai ficar pior. Nós ainda temos, então vamos dar graças. Aí se um dia não ter mais, vamos dar graças porque ainda estamos vivos mesmo sem água. Em tudo dai graças. Regozijai-vos, alegrai-vos. É o que Jesus diz. Seja grato a Deus por você ter sido um escolhido de Deus
uma pessoa que Jesus tirou lá do fundo do poço. Eu fui, e acredito que você também. Todos nós estávamos lá, no fundo do poço. Longe de Jesus todos estão. Então dê graças ao Senhor. E manifeste isso com alegria. Não chegue para os outros e diga assim, hoje eu vou no culto. Quem sabe Deus vai me abençoar. Pare com isso. Diga, glória a Deus, hoje tem culto, eu vou na igreja. E o dia que não tem culto, glória a Deus, vou ficar em casa, mas eu vou ler a Bíblia. Vou orar. Amém? Então, olha só, Nicodemos foi procurar Jesus à noite, escondido. Mas depois, a Bíblia só nos fala que ele foi um dos que levou, então, o material ali para ungir o corpo de Jesus, cerca de 30 quilos de óleo, né, para ungir. Então, se ele fez isso, é claro que ele se converteu a Cristo e daí manifestou a sua fé publicamente. Mas antes ele ia escondidinho. Agora ele manifestou a fé. Então você, que já conhece a palavra, não faça nada escondido. Mas vai para a igreja de novo? Vou, graças a Deus. Mas você sirvo a Deus. Sirvo a Jesus, sem Ele eu não sou nada. Amém? Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso. Eu sei que você já sabe, mas é bom a gente reforçar. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que nos chamar a atenção um dos outros, não no sentido de brigar, de chamar a atenção, não, mas de lembrar as coisas que nós temos que fazer. Então vamos vir na igreja com alegria, vamos orar em casa com alegria, vamos falar de Jesus com alegria. Não seja aquela pessoa, porque Deus sabe, eu estou sofrendo. Deus tem um motivo para tudo. Se eu estou passando trabalho é porque a glória que Ele quer me dar, a vitória que Ele quer me dar é maior. Amém? Então dê graças a Deus em tudo. E Nicodemos depois, né, como eu falei aqui, a Bíblia não nos dá outra informação, a não ser que ele levou esse unguento aqui para passar no corpo de Jesus. Isso enquanto Jesus estava morto, mas sabemos que Jesus ressuscitou, graças a Deus. Mas que provavelmente a história da igreja nos conta que Nicodemos pode ter sido até um mártir pelo nome de Jesus. Ele pode ter morrido pelo nome de Jesus. Então ele fez as coisas com vergonha, mas quando ele entendeu quem realmente era Jesus, que Jesus era o Messias que ele como fariseu esperava, ele aceitou de todo o coração e já não se escondia mais. Então não vamos nos esconder. Vamos agradecer a Deus porque ainda podemos nos encontrar e nos reunir para louvar o nome de Jesus juntos. Amém? Não sei quanto tempo isso vai durar aqui no Brasil ainda, mas pode chegar o momento em que as igrejas vão ser proibidas de abrir e que nós vamos ser proibidos de nos reunir. Então vamos aproveitar o tempo. Remir o tempo, aproveitar o tempo. Não estou falando aqui de você não vir num culto ou outro porque você está trabalhando. Não é isso. Estou falando, tem oportunidade de vir? Venha. Tem oportunidade de falar de Jesus para alguém que está sofrendo, para alguém que está lá no mundo ainda distante de Jesus? Fale. Não negue a Jesus. Ele está vivo e está vindo nos buscar. Amém? Quem é que quer ir para casa aí? Amém. Lá vai ser muito bom, irmãos. Não ouça a história mentirosa do diabo de que o céu é chato. Chato nada. Tem coisas lá que nós não vamos ficar assim, boquiaberto de ver. Porque Deus tem preparado o melhor para nós. Jesus falou, né, em João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, estou indo preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei para vos buscar. Amém. Ele está vindo nos buscar. Então não se esconda, mostre para o mundo que você é um salvo, que você é de Jesus. Amém? Graças a Deus.
Você foi abençoado com essa palavra? Amém?